Olá, sexto ano, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a revisão do nosso capítulo 1 e o nosso capítulo 2 para fazer a avaliação. Então, se você teve alguma dúvida na sua avaliação de oficina de negócios, você vai assistir a aulinha de hoje e vai tentar fazer a sua avaliação aí, ok? Se você já fez, espero também que você consiga tirar as suas dúvidas, não é isso? O nosso capítulo 1 e o nosso capítulo 2. A prova não está difícil, nós vamos relembrar alguns conhecimentos agora sobre o nosso capítulo 1, que fala sobre o empreendedorismo. Para quem já trabalha com essa disciplina, né, já há alguns anos, mas para você que é novato, você começou, né, a pegar aí uma disciplina nova, que é a disciplina de oficina de negócios. Então, vamos recapitular um pouquinho do nosso capítulo 1 sobre pensando em empreendedorismo. É uma pequena introdução sobre empreendedorismo, certo? Então, vocês já devem ter ouvido falar em empreendedorismo em várias situações da sua vida, porque muitas pessoas pensam que empreendedorismo está 100% ligado à abertura de um negócio, à abertura de uma empresa, mas não, o empreendedorismo ele está situado em várias ações do nosso dia a dia, ok? Então, muitas pessoas, a palavra só está associada a pessoas que já estão assim mais velhas, porque aí estão buscando a sua vida, a sua carreira profissional, né? Mas, no entanto, não percebe que o empreendedorismo faz parte da vida de todos nós, certo? O desenvolvimento de habilidades e competências empreendedoras vai tornar você ainda mais capaz de conquistar os seus objetivos, seja esses pessoais ou profissionais. Então, o universo do empreendedorismo ele é bastante amplo, né? Envolve muitas questões pessoais, como nossos gostos, né? As nossas vontades e etc. Também temos um ramo muito diversificado no nosso dia a dia, mais até do que imaginamos. Embora seja muito cedo para vocês pensarem em falar em empreendedorismo, este é um momento muito oportuno, porque você está na idade muito boa para conhecer e desenvolver melhor os seus talentos. Então é aí que começa um pouco do desenvolvimento do empreendedorismo, certo? Então, para você que gosta de se conhecer melhor, né, vai conhecer também melhor os passos do empreendedorismo. Então, a gente vai falar um pouco sobre vocação. Já falamos sobre vocação nas aulas anteriores. Eu sei que vocês são muito jovens para talvez já ter escolhido uma vocação, e isso não é problema nenhum. Mas se por algum acaso você acha que você já tem vocação desde pequenininho para algo, também isso é uma coisa super normal, certo? Então, nós trabalhamos com a frase: o que você quer ser quando crescer? Você já pensou na profissão que você deseja atuar quando tiver adulto? Provavelmente alguém já deve ter feito essa pergunta para você. Então, geralmente, quando a gente pensa na escolha profissional, a gente vai escolher a nossa vocação. O que é que eu mais gosto? O que é que eu quero fazer? O que é que eu tenho mais habilidade, né? O que é que eu tenho mais competência para quê? O que é que me agrada mais, né? Então, nós temos aí a vocação, né? É esse conjunto aí, é uma mistura de tudo aquilo que nós sabemos fazer ou aprendemos com facilidade relacionado aos nossos interesses. Por isso, aquilo que queremos ser para o futuro
nós temos que ver isso ao longo da vida e vamos descobrindo passo a passo a partir de agora, enquanto ainda estamos muito jovens, certo? Independente da profissão, da sua vocação, você já pensou em abrir o seu próprio negócio? Talvez você esteja pensando que nesse momento estudar o empreendedorismo servirá apenas para aquelas pessoas que desejam abrir um empreendimento. Porém, vocês vão ver que habilidades e competências na vida profissional que você vai ter no futuro não vai estar relacionado somente à abertura de empresas. Então, vamos ver agora um pouquinho, relembrando as 3 características, né, isso, que eu pedi para vocês trabalharem em casa, as 3 características importantes para o empreendedorismo, que foi a curiosidade, né? Perguntei se você era curioso. Tem gente que é muito curiosa, tem gente que é pouco, tem gente que não é curiosa. Persistência e também iniciativa. Essas são algumas atitudes empreendedoras. Então, a gente tem que juntar um pouco das nossas habilidades, um pouco das nossas competências e temos que ter também atitude, certo? Para que a gente consiga melhorar o nosso dia a dia, certo? Então, relembrando, o conjunto de empreendedorismo, o conceito, ele é bastante amplo. Pode ser imaginar ser criativo e transformar ideias. Então, quando você ouvir a palavra empreendedorismo, você não vai relacionar somente com a abertura de próprio negócio. Você vai pensar em pessoas que agem aí de várias formas. Pode ser imaginação, criatividade, pessoas que gostam de transformar projetos, né, de transformar ideias em ações concretas. Então, tudo isso daí é empreender. Pode mudar aí a visão que as pessoas enxergam o mundo ou o modo de se relacionar com as pessoas, certo? Então, cada vez você vai aprender mais ao longo dos anos que o empreendedorismo, ele é universal, certo? Então, dentro do empreendedorismo, nós vimos também as fábulas. É isso que são histórias imaginárias, né? Geralmente, onde os personagens são personagens animais, né? Que falam, que têm sentimento, que expressam sua vontade. E também no final de cada fábula tem lá o seu pensamento, ou seja, a sua, como é que a gente pode dizer? A sua moral da história, né? O que foi que tudo aquilo dali transferiu para você no texto. Então, no texto, nós trabalhamos a fábula em cima de histórias que vocês criaram, em cima de história que vocês pesquisaram. E no nosso livro, nós também trabalhamos com a fábula quando os bichos falavam, certo? Essa foi a fábula trabalhada em sala de aula. Então, nós não podemos esquecer que a fábula, os animais, eles agem, né? Eles falam, eles têm as atitudes do ser humano. Então, se por um acaso, né, você não fez a atividade da página 10, né, nós hoje não vamos ter atividade para a classe de casa por causa da avaliação, vai ser só uma aulinha de revisão, mas se por acaso você não fez a atividade da página 10, certo? Você tem que fazer agora, não deixe seu livrinho em branco e não perca a oportunidade, faça agora, que já era para ter feito há muito tempo. Após a leitura da fábula, quando os bichos falavam, vocês vão responder aí na página de número 10, certo? A questão 2 seria um lanche coletivo, que a gente não teve a oportunidade de fazer em sala, então você não vai responder a questão 2, certo? A questão 3
ele fala para você definir com suas palavras o que é empreendedorismo, certo? Aí você pode responder. E a questão 4, para você colocar verdadeiro ou falso, certo? Então, você também tem aí as atividades do capítulo 1, certo? Aí, na página 12, você também tem um pequeno resumo, certo? E pede para você desenvolver um texto com suas habilidades e competência. Então, produza um texto discutindo as seguintes questões. O que você achou desse capítulo? O que mais lhe chamou a atenção? O que você imaginava sobre empreendedorismo antes do estudo desse capítulo? Então, você vai fazer um texto na página 12. Quem está sem o livro, como eu falo em todas as aulas, tem que fazer todas as atividades no caderno, certo? E quem está com o livro pode fazer as atividades no livro. Então, agora, o nosso capítulo 2, que continua falando sobre empreendedorismo, certo? A gente vai fazer uma pequena revisão agora do nosso capítulo 2. Somos todos empreendedores. Todos nós somos empreendedores e todos nós já nascemos com uma característica empreendedora. Quando imaginamos que empreendimento é uma prática antiga, surgida desde os primeiros agrupamentos humanos e que sempre teremos manifestações, podemos refletir sobre a importância de todas as descobertas até hoje. Então, muitas coisas foram descobertas e muitas coisas foram utilizadas com o empreendedorismo, certo? Então, os comportamentos parecem muito comuns, porque geralmente o empreendedorismo ele pode ser realizado através de grupo, certo? Pessoas que utilizam grupo, né? Ou equipe. Só que algumas pessoas gostam de trabalhar individualmente, outras pessoas preferem trabalhar em grupos, certo? Atitudes empreendedoras, como nós já vimos, estão presentes no nosso dia a dia, nas atividades de qualquer indivíduo e nas situações da nossa vida, certo? Então, algumas situações comuns do nosso dia a dia vão nos trazer obstáculos, certo? Mas é importante a gente vencer esses obstáculos. Além de habilidades, competências e atitudes, nós temos que ter um propósito, né? Eu tenho o propósito de realizar algo, eu vou ter a minha ideia e eu vou concluir. Então, eu vou ter um propósito, certo? Posso chamar meus amigos, reunir e ter uma atitude empreendedora. Ou eu posso individualmente também ter alguma atitude empreendedora, transformar algo, né? Transformar alguma ação. Então, a capacidade da gente se organizar e agir de uma forma sempre coordenada é muito importante. Quando a gente compartilha com 2 ou mais pessoas, o importante é termos a atitude colaborativa. Por quê? Porque um vai ajudar aos outros, não é isso? Se nós somamos o nosso potencial com o dos nossos colegas, nós talvez consigamos ter aí um propósito com um melhor resultado em menos tempo, já que a gente vai ter mais pessoas para ajudar, certo? Então, quando a gente une o nosso potencial com o potencial de outras pessoas, nós chamamos isso de sinergia. A gente pega um grupo, cada um faz um pouco, junto a minha habilidade com a habilidade do meu outro colega, com a habilidade daquela outra pessoa. Então, quando eu reúno isso tudo, eu chamo de sinergia,
certo? E por falar em trabalho em equipe, a gente vai revisar o Ubuntu, não é isso? O Ubuntu que vocês fizeram uma pesquisa, certo? Recebi algumas pesquisas ótimas, infelizmente não recebi de todos, mas quem está acompanhando as aulas, está entregando as atividades, está ficando com nota, porque todas essas atividades vão valer uma notinha de 0 a 10, atividades que eu passo de classe, de casa, pesquisa no caderno ou trabalhos. Então, vocês vão ter uma notinha aí de 0 a 10, que vai equivaler à nota do seu teste. Então, não vai ser só a sua avaliação, você vai entregar a sua avaliação e vai tirar uma nota, não. Vai ter também a participação das nossas aulas, que vai ter aí uma notinha de 0 a 10, ok? Então, se você participa, ok. Se você não participa, você ainda tem aí uma oportunidade de entregar as atividades, certo? Então, Ubuntu, a partilha que conecta, não é isso? Um antropólogo visitou um povoado africano. Ele quis conhecer a sua cultura e averiguar quais eram os seus valores fundamentais. Assim que lhe ocorreu uma brincadeira para as crianças, ele colocou um cesto de fruta perto da árvore e disse o seguinte: a primeira que chega à árvore ficará com um cesto de frutas. Será que vocês lembram desse texto que foi lido e trabalhado nas nossas aulas, certo? Então, o homem ficou impressionado porque todas as crianças se abraçaram, não é isso? E ficaram em volta, porque todas iriam ganhar o prêmio. E ele perguntou por que todas as crianças tinham feito aquilo. Aí a criança respondeu: Ubuntu. Como um de nós ficaria felizes se o outro vai estar triste? O homem ficou impressionado. Ubuntu é uma antiga palavra africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Acreditar que cooperando todo mundo vai chegar na felicidade, certo? Então, isso daí que mostra a realidade dessa técnica Ubuntu. Como eu já tinha falado, trabalhar em equipe, vocês vão resolver os problemas mais rápidos, vão botar as ideias em prática mais rápido e vão gastar aí menos tempo, porque cada um vai explicar um pouco da sua habilidade. E temos também a atividade do nosso capítulo 2, que já foi concluída. Se você não fez a atividade do capítulo 2, temos aí a página 17, que fala da importância do empreendedorismo, a leitura do texto, fala de empatia, né? Ele pergunta lá embaixo, na letra C do terceiro, pesquise no dicionário o significado da palavra empatia. É isso? É você se colocar no lugar do outro, experimentar outras situações, né? Então, aí nós temos a atividade da página 17, ok? A atividade da página 17, que foi uma atividade passada, e vocês tiveram aí a oportunidade, certo? Então, a questão da página 18, isso, como foi uma atividade que seria passada em equipe, em sala de aula, vocês não precisaram fazer. Teve a atividade da página 19, para vocês assistirem, né, isso, ao filme Duelo de Titãs, baseado em uma história real. O filme aborda o desafio de um técnico negro ao assumir um time de futebol americano composto de atletas brancos e negros. A história se passa em uma época em que as escolas estadunidenses começavam a integrar negros e brancos, tanto em sala de aula quanto nas práticas esportivas. O desafio, como podemos ver, era enorme, não só conduzir um time a uma performance de excelência, como também superar o racismo.
Então, se você não assistiu esse filme e tiver a oportunidade de assistir, assista e faça a atividade da página 19 se você não fez. Então, esse filme é excelente, vai mostrar a escola, o esporte e a união dos negros com os brancos. Vai falar um pouco desse preconceito, não é isso? Dessa mistura também dos dois times, e vão ter aí muitos conflitos, mas no final, por um bem maior, todos se juntam e acabam resolvendo o problema, porque é isso que importa, é no final todos se juntarem e cada um ter um pouquinho da sua ideia, cada um ajudar e conseguir concluir aí o seu propósito, né? O que foi proposto. Então, nós vimos que espírito de liderança e colaboração precisam de atitudes também empreendedoras. Com a leitura de imagem das atividades do capítulo, podemos refletir que o empreendedorismo está em todos nós. Mas o que foi que realmente ficou na sua memória sobre tudo isso que nós vimos? Que reflexões vocês fazem sobre o tema? Então, faremos uma atividade típica de um profissional da área de comunicação. Você escolhe um colega de turma para entrevistá-lo. Depois você será entrevistado pelo mesmo colega. Então, foi passada a atividade da página 20, certo? Infelizmente, se você tiver uma oportunidade de falar por telefone com o seu colega de classe, não tem problema, você pode fazer. Essa atividade não é para ninguém ir para a casa de ninguém, como já foi dito, né? Cada um na sua casa. Mas, se você não tiver a oportunidade de entrevistar o seu colega de sala, pode ser o seu colega, o seu amigo da sua vizinhança, ou até mesmo alguém que está dentro da sua casa, alguém da sua família, certo? Tem a entrevista, né? Pede aí o nome do entrevistado, a idade, qual é o seu sonho para o futuro, qual é o seu sonho para o futuro próximo e futuro distante, o que você considera a sua atitude empreendedora, qual atitude empreendedora você acredita que precisa desenvolver, de que forma você acha que conseguirá essa evolução. Você acha que a convivência com os colegas na escola pode elaborar para as atitudes empreendedoras? Sim ou não? E como, certo? Vocês também têm aí até a página 20 para poder fazer essa parte, adiantando só se você não fez. Se você está com tudo em dia, ok, você vai assistir a revisão e fazer a sua avaliação. Ok? Espero que você se saia muito bem. Ok? Se tiver alguma atividade atrasada, tira foto, manda pelo aplicativo, não fique sem o seu ponto. Okay? Boa segunda-feira, bom início de semana e boa aula a todos. Até a próxima aula.